Olá, meus amigos, tudo bem? Eu atrasei um pouquinho, cometi um ato falho. Ao invés de iniciar aqui no canal da Convergências, que eu quero ver, né, se vai funcionar, eu tinha iniciado lá no YouTube e acabei encerrando pensando que estava aqui na página da Convergências. Vamos dar uma olhadinha aqui. Caso você já esteja por aqui, vou pedir para você compartilhar também, né? Compartilhar esse vídeo, simplesmente clicando com o direito em cima do vídeo e copiando o link, a URL, né? E distribuir por aí. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver se está funcionando, né? Já dei um F5. Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui também. Vamos copiar aqui a URL. Enquanto o pessoal chega. Quem chegar, chegou. Quem não chegar, não chegou. O Facebook mudou a configuração, realmente. Copiar o link agora ficou mais complicado, né? Muito bem. Muito bem. Então agora vamos compartilhar aqui, rapidinho, e já começamos a falar sobre a questão das eleições americanas, né? E qual é a grande... Existem muitas diferenças, né, do processo norte-americano, né, para o nosso processo aqui, mas o que eu quero chamar a atenção nesta livezinha, eu quero chamar a atenção para o fato que talvez agora seja o mais importante de todos no processo de escrutínio, ou seja, de apuração dos votos, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, só dar um Ctrl V. Já apareceu, já tem uma pessoa também, deve ser eu, não sei. Eu brinco hoje porque os canais Convergências, Federalista, etc., estão, na sua maioria, todos dentro de uma bolha, né? O Facebook virou Facebolha, tá? Então, como nós tratamos dos chamados assuntos sensíveis, né? Aí tudo fica realmente absolutamente sensível para a comunidade do Facebook, né? Das outras redes sociais. Mas vamos lá. Fica registrado, depois quem quiser compartilha. Então vamos lá. Eu acho que está todo mundo acompanhando aí, acompanhando o que está acontecendo nas eleições, na apuração, né, dos votos das eleições americanas. E as coisas chegam a ser absolutamente grotescas, né? Tem gente que votou 50 vezes para o mesmo candidato. Esse processo da votação por correio também se demonstrou bastante inapropriado nesse sentido, né? Eu estou fazendo uma crítica aqui sem conhecer muito o processo de votação por correio, que talvez tenha a sua forma de ser segura, e eu considero tudo que é seguro que tenha o papel, sabe? Que tenha o papel, porque aí você pode realmente recontar, né? O problema é que os votos que estão indo ou foram pelos correios parece que não chegaram a tempo, já acharam votos para um candidato jogado no lixo, né? Já acharam votos em urnas somente para outro candidato, e o grande problema é que está acontecendo assim, fraude gigantesca nos Estados Unidos, uma fraude que provavelmente jamais aconteceu. Aconteceu na eleição passada também, mas acabou se passando por cima disso, né?
mas dessa vez, como a decisão vai para a Suprema Corte já vai avaliar também a recontagem dos votos, então é bem provável que a eleição seja definida. Eu, particularmente, estou torcendo, sem problema nenhum, de abrir isso para o Donald Trump. Acredito que todos os conservadores do Brasil, do mundo, estejam torcendo para ele. E quando a gente via nas campanhas eleitorais, as campanhas dos dois principais candidatos, porque tiveram mais candidatos também, esses dois principais candidatos, os comícios do Biden, tinha lá meia dúzia de pessoas, pelo menos como chegou para mim por meio de diversos canais, que a gente tem amigos, enfim, que a gente acompanha aí fora, diretamente até os Estados Unidos, e os comícios do Trump, sabe, absolutamente gigantescos, em termos de quantidade de pessoas, carreata de 154 quilômetros, que foi, se não me engano, no Arkansas, né? E são coisas assim impressionantes. Então, achar que o Trump perderia a eleição é uma coisa assim absolutamente inimaginável, né? E considerando todas as alegações, as acusações feitas contra o candidato opositor, né, até pela sua postura, inclusive fortes suspeitas de ser pedófilo, o filho já foi constatado como tal, né, além das drogas, os problemas envolvendo o pai com negociações externas com países mais ou menos inimigos, né, com disputa de poder territorial comercial pelo mundo. Então, é complicado, né? O Biden acabou entrando numa fria, uma possibilidade de vir a ser julgado como traidor, né? Isso é cadeia com prisão perpétua. Bem que ele já está bem velho, não deve ficar muito tempo, né? Mas esse conjunto de situações que poderia ocorrer com qualquer uma das partes faz com que é incompreensível, como aconteceu nas eleições de 2014, com a Dilma Rousseff destruindo o país, destruiu o país, né? Qualquer candidato ganharia dela, até o Zé da esquina ganharia, tá? O João da carrocinha, né, ganharia da Dilma nas eleições de 2014, e não foi o que aconteceu, né? Houve fraude, seguramente houve fraude, e o problema é que não há como recontar os votos, né? O PSDB entrou lá com pedido como que se faz, de auditoria das urnas, né? Mas o engenheiro Amilcar Brunazzo, que foi contratado para fazer essa auditoria, ele me contou que é um absurdo o que aconteceu, porque o TSE não permitiu que a auditoria fosse feita sob determinadas condições, sabe? Não, você só pode verificar assim, 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 assado, e com tal tipo de relatório, quer dizer, um relatório com uma visão manual, vamos colocar visão manual esquisito, né? Mas que só pode ser revisado com os milhões e milhões de códigos, e não poderia usar manualmente, e não poderia, né, visualmente, e não poderia ser aplicado nenhum tipo de programa de análise daqueles dados. Quer dizer, ficou impossível realmente de aferir se houve ou não houve desvio, né, problemas, e aí o TSE fica sempre se arvorando. Inclusive, até onde eu soube, houve uma deformação da declaração dos técnicos, principalmente do CEMIND, né, que é o Comitê Multidisciplinar Independente, do qual o engenheiro Amilcar Brunazzo faz parte, e realmente ficou uma coisa muito estranha, né?
E o processo de votação eletrônica sem o voto impresso, sem nenhuma contraprova física, continua. Continua no Brasil, essas eleições vão acontecer novamente com esse sistema. Agora, vocês imaginem lá nos Estados Unidos se fosse tudo urna eletrônica, como tentaram implantar lá, né? Não seria possível fazer a recontagem dos votos, não seria possível identificar as fraudes, porque tem gente que fala de uma maneira absolutamente grotesca, para não dizer estúpida, né? De que o voto em cédula gera fraude. A fraude sempre existe. A questão é como é que você tem a possibilidade de identificar fraude com um processo eletrônico que não deixa rastro, você não tem como auditar bits, e um processo de papel, né, que deixa rastro, que você tem como apurar se alguém contou errado, se tem votos a mais. Tem sujeito lá que votou nos Estados Unidos 50 vezes para o mesmo candidato, né? Outros muitas vezes, sabe? Quer dizer, tem estados onde tiveram mais eleitores mais votantes do que eleitores, sabe? E isso tudo está sendo apurado. Por quê? Porque o voto é físico, é papel, então consegue se contar, consegue se identificar perfeitamente o que está acontecendo. E assim, desta maneira, é possível identificar se houve fraude ou não, e qual o tamanho da fraude, qual o volume da fraude, e fazer as devidas correções, né? E simples assim. Agora, você imagina se nos Estados Unidos fosse o processo eletrônico brasileiro, sem nenhuma prova. Blockchain, esquece. Esquece. Só o papel tem condições de ser auditável. Só o papel. Não tem jeito. Pode ter a tecnologia que tiver. O Japão usa cédula de papel, a França usa cédula de papel, a Coreia do Sul, apesar de um sistema meio complicado lá, mas também assegura a representação do voto de forma física, do papel. Vários estados americanos também, ou é cédula de papel simples, ou então são os votos escaneados, né? Porque tem muita coisa que se vota lá também em vários estados. Se vota para presidente e se vota em um monte de questões locais, né? Senado, etc., mas questões locais também. Orçamento disso, daquilo, liberação de aprovação de determinada lei, orçamento de ponte, de escola, de estrada, de obras, enfim, aprovação de contas, enfim, tem uma série. Cada estado tem suas leis, né? Então, cada estado usa o processo eleitoral de acordo com as suas características, suas questões locais, né? Então, meus caros, eu quero que vocês pensem realmente como é que seria. Nós todos, conservadores, assim, estamos com o coração na mão, né, vendo aquela barbaridade, aquela atrocidade contra a democracia sendo cometida nos Estados Unidos, transformando, como disse alguém no Facebook, aquela república numa república de bananas, né? Por conta do que essa gente está fazendo. Passaram por cima de todos os limites, de todo o pudor, não querem saber, eles querem realmente voltar ao poder para infernizar o planeta, sabe? E é lamentável isso, lamentável. Mas se não fosse o processo que existe nos Estados Unidos de apuração dos votos, porque eles são físicos, nós já poderíamos realmente nos preocupar e nos preparar para dias piores, porque é o que aconteceria se essa turma voltasse lá para o poder, sabe? Eu estou falando com base em muitas outras pesquisas, conhecimentos, estudos, informações que eu venho tendo acerca dessa briga entre um Estado, né, ou grupos conservadores mais iluminados, vamos colocar assim, e o Deep State, né, americano e mundial.
Tá? Aqui o Deep State também está profundamente enraizado aqui no Brasil. Então, eu quero que vocês sintam na pele agora o quão importante é o que nós estamos aqui na Convergências fazendo, lutando desesperadamente pela implantação do sistema de votação, de escrutínio, de votação com escrutínio que possa ser feito de forma pública, né, que possa existir uma eventual recontagem. O processo que nós estamos defendendo aqui para o Brasil é muito simples, barato, eficiente e provavelmente a prova de burla, né? Pelo menos na base onde acontecem muitas burlas, né? Porque o Brasil tem hoje 570 mil sessões eleitorais, pode até aumentar para 600, 650 mil sessões eleitorais, principalmente nas cidades maiores, as grandes cidades, aí são 200, 300 cidades acima de 200 mil habitantes, para poder dividir melhor a quantidade de sessões eleitorais e dividir criar sessões eleitorais, dividir melhor os eleitores, de maneira que cada sessão eleitoral possa manter uma média aí de 200, 250 eleitores, como é a média nacional, para poder manter essa média local também. Com isso, é possível contar os votos logo após o encerramento do pleito, às 17 ou 18 horas. Encerrou, conta os votos ali mesmo com os mesários, acompanhados dos fiscais de partido, eleitores que queiram acompanhar também, todo mundo filmando, né, com celulares, etc. Quiser colocar uma ou duas câmeras oficiais do TRE sobre a mesa de escrutínio, 200 votos, gente, 250 votos. Será tão difícil contar um negócio desse? Se chegamos a tal ponto de Paulo Freire, sabe? Então, realmente, aí acabou o Brasil, né? Porque não dá para contar nem 200 votos, aí é complicado, né? Não consegue ler o voto vai para quem, ficou complicado demais mesmo, né? Aí pode esquecer. Então, brincadeiras trágico, como é que é? Tragicômicas, né? À parte, eu vejo que isso é perfeitamente possível de se fazer. É uma tranquilidade, sabe, em termos de prazo, porque vamos perder meia hora a mais, uma hora a mais. Não importa a velocidade, o que importa é a direção, já dizia o Alvin Toffler, né? E dessa maneira publica-se o boletim, todo mundo viu, reconhece, assinou, sabe, os fiscais de partido, mesários, não, beleza, não tem problema nenhum. Está ali publicado com as assinaturas de todo mundo, todo mundo fotografa, se espalha pela internet, pelas redes, etc., daquela sessão, das outras sessões, e assim só terá que ser cuidado o processo de transmissão desses dados para o TRE ou para o TSE, quando for caso de eleição presidencial, né? É simples assim. E ainda assim vão existir as urnas lacradas com os votos lá dentro que poderão ser eventualmente recontados, como acontece nos Estados Unidos, né? Então, meus amigos, é isso que eu queria dizer, assim, de uma maneira muito rápida. Eu espero que isso seja uma grande lição para o brasileiro, né? Eu fiquei sabendo também, numa notícia que eu li ontem, que o ministro Barroso estaria nos Estados Unidos acompanhando o processo. Quem sabe ele dá a lição também, né? Sabe? Quem sabe ele aprenda a lição, se ele realmente for honesto, né, com a pretensão de ser honesto na sua condução do TSE, que eu quero crer que ele queira fazer isso, que é simples, perceber, puxa vida, lá no Brasil não seria possível acreditar que as urnas eletrônicas são indevassáveis, urnas de primeira geração, quando tem país aí com terceira, quarta geração de processos eletrônicos de votação, que incluem a impressão do voto, a impressão das cédulas, né, com os votos consignados, para poder elas ficarem prontas para eventual recontagem, né, tudo fiscalizado pelo eleitor também, cada voto fiscalizado pelo eleitor. Aqui no Brasil
não tem isso. Eu espero que o ministro Barroso consiga, né, perceber e seja honesto, dizer, bom, realmente, se não fosse o voto físico aqui, essa bagunça não ia terminar, isso ia dar uma guerra civil, né? Tenho também um recado, né? Reiterar o recado ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Nós mandamos uma carta protocolada para ele, até agora não tivemos resposta. Eu já liguei a Brasília, ninguém dá resposta de nada, sabe? Seja pelo encaminhamento, seja a resposta do presidente, enfim. Gravei um vídeo que foi publicado aqui também, foi passado para inúmeras pessoas, algumas delas com interlocução direta, até agora nenhuma resposta. Qual era o objetivo da carta e do vídeo? Pedir ao presidente para que emitisse, ou emita, né, uma medida provisória em caráter sanitário, de urgência sanitária, de emergência sanitária, para que as urnas eletrônicas não sejam usadas e sejam substituídas pela urna de lona e pelo voto, pela cédula em papel, para que as pessoas possam votar. Não pode persistir a incoerência que está decretada pelo TSE ao impor, ao determinar que a biometria seja suspensa por conta da possível contaminação do Covid, né? Então, bota o dedinho lá e pode, então, contaminar, infectar outra pessoa. Então, eles suspenderam a biometria, pedindo para que o eleitor levasse a sua própria caneta para assinar o livro de presença, né? Mas não fizeram isso com as urnas eletrônicas, que também tem teclas e as pessoas vão digitar várias vezes, né? Tem que digitar para prefeito, digitar para vereador. Ah, errou, tem que começar de novo, não sei o que, anula, tá? Gente, será possível que as pessoas aqui no Brasil não perceberam tamanha incoerência? Será que a educação paulo freireana foi tão fundo assim, que imbecilizou as pessoas de maneira que, me perdoem se está sendo grosso assim, mas é uma imbecilidade não perceber, sabe, e não cobrar do TSE, não sair nas ruas, cobrar, exigir, escuta, vocês estão nos fazendo de palhaços. Eu não sei se eu vou votar, gente. Já publiquei, inclusive, bannerzinho, que eu me sinto num dilema entre o meu dever de votar, porque eu não consigo ficar, sabe, sem votar. É uma coisa, é um direito e é um dever. Mas não um dever porque eu não vou poder tirar um passaporte, ou não seja o que for. Não, é dever cívico votar. Mas como é que eu vou lá votar num negócio que eu não acredito? Sabe? E não tem como não acreditar, isso não é o não acredito porque é uma ilusão da minha parte, um exagero, sabe? Dizer que eu não acredito porque eu não sei para onde é que vai o meu voto, mas não dá para saber mesmo. Eu não posso acreditar no Estado, sabe? Que é comandado por pessoas e essas pessoas podem fraudar o sistema dentro do próprio Estado. Dentro do próprio Estado. Ah, porque o hacker não entra, porque a urna é uma torradeira elétrica, né? Só está ligada na tomada, não está ligada na internet. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Estão xingando a gente, estão brincando, falando que nós somos realmente babacas, né? Sabe? Burros, estúpidos. Sim. Então, meus amigos, sabe? Pensem nisso, pensem no que está acontecendo nos Estados Unidos, pensem no que está acontecendo aqui no Brasil e vamos nos levantar contra isso. Nós temos que nos juntar, insistir cada vez mais pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, seja o que for. Facebook criou uma bolha na Convergências aqui, criou bolha nos sites federalistas e outros conservadores, enfim. Botou tudo em bolha, sabe? E simplesmente as pessoas não recebem mais as notificações, tá? Aqui tem quantas pessoas aqui, um assunto de extrema importância, quantas pessoas tem aqui, né?
Então, vocês, pelo menos, passem para frente isso, sabe? Insistam. Isso não é só um assuntozinho do dia. Isso é um assunto para toda a vida. Veja a importância das eleições nos Estados Unidos, que decide a vida dos americanos e do planeta Terra. Imagine se fosse com urna eletrônica, como é que seria? Então, aqui no Brasil, nós temos que decidir pelas nossas vidas ao colocar pessoas no poder, colocar pessoas no legislativo e no executivo. Como é que nós vamos fazer isso com um processo que é ilegal, não funciona, não permite a finalização do sufrágio universal, que é feita por meio da contagem dos votos, que é o escrutínio, e que tem que ser pública, porque na Constituição manda que todos os atos praticados pelo Estado sejam públicos. O escrutínio, o ato de contar os votos, é do administrador eleitoral, que é um órgão do Estado. Mas o TSE é um órgão ornitorrinco, que acumula as funções de legislativo, de administrativo e de judiciário, porque ele cria as leis, as resoluções que valem mais do que leis, administra o processo eleitoral e julga os contenciosos surgidos pelo processo eleitoral. Pelo amor de Deus, e passou isso na Constituição de 1988, a famosa Constituição Cidadã. É uma Constituição vilã, é uma Constituição sacana, é uma Constituição que está acabando com a vida dos brasileiros e a vida do país. Porque agora os bandidos, pessoas de caráter duvidoso que estão instalados no poder, descobriram isso ao longo dos anos e vêm cada vez mais perdendo o pudor, sabe? Cada vez mais perdendo o pudor. Assim como o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, a falta de pudor de forma progressiva é também um dos resultados dessa concentração de poder. Passa por cima da Constituição, quer saber, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Estão passando por cima. Gente. E tem mais um detalhe. A carta que eu mandei para o presidente, eu chamei a atenção do gabinete do presidente, tem lá uma denúncia, ainda que não seja o objeto da carta, está escrito lá que o processo brasileiro é ilegal, porque a contagem dos votos não existe no Brasil. Não há possibilidade de saber para onde vão os votos, não há possibilidade de se fazer recontagem dos votos. Ora, só isso aí, se eu sou presidente, eu invocava na hora o Ministério Público, chamava o presidente do TSE, vem cá, meu filho, o que você está pensando? Baixa já o negócio aqui, acaba com essa bagunça. Eu teria feito já uma medida provisória destituindo o TSE das suas funções de administrador das eleições, passando isso para uma agência federal que seria criada também para administrar o processo eleitoral. E nada mais de resoluções, isso tudo seria para o legislativo, porque é função do legislativo legislar, e as resoluções para a gestão administrativa seria feito pelo gestor das eleições, pelo administrador das eleições. É assim que tem que ser feito. Né? E o TSE, então, ficaria lá com seus ministros, né? Seus puxadores de cadeira, seus privilégios, com seus altos salários, para julgar as questões, sabe? Mas exclusivamente como um judiciário especializado, que algum dos nobres deputados, né, que estão lá para representar e fazer aquilo que o povo quer, aquilo que o povo pede, mas que eu não vejo nenhum deputado fazer qualquer coisa em nome do povo, tá? Talvez algumas raríssimas exceções, algumas, tá? Mas ninguém se levantou contra as arbitrariedades feitas pelos governadores e prefeitos.
O máximo é que entrar um projetinho aqui, outro projetinho lá, para dentro da democracia, mudar as coisas. Meu Deus do céu, ninguém fez absolutamente nada. E eu quero aqui me desculpar se alguém fez e eu estou dizendo que ninguém fez. Tá? Porque se alguém fez, também não foi divulgado. Simples assim. Tá? Mas precisa de um espírito mais combativo, mais guerreiro, realmente. Eu vou pegar isso aqui como minha bandeira. Eu vou passar o mandato inteiro lutando por isso. Sabe? Mas não ficar aí cheio de coisas, assinando projetos que nem leu. Muitos deputados assinam projetos que nem leram, porque foram os assessores que fizeram. Tá? Então é uma bagunça esse nosso país. Tá? Então é isso, meus caros. Fica aí o recadinho, tá? O convite à reflexão, mas não só uma reflexão. Eu convido para ação. Espalhem esses problemas, essas situações, esses comparativos entre os processos eleitorais brasileiro e americano, que hoje ficou deslavado, assim, está na cara realmente, só cego que não vê o que está acontecendo. E se lá tivesse processo eletrônico sem a contagem de votos, estaríamos todos ferrados, principalmente os americanos, né? Por conta das fraudes já anunciadas, já identificadas e já vão ser sanadas pelo judiciário de lá. Tá? É isso, meus caros, vamos em frente. Eu quero só chamar uma atenção. Vendo aqui os demais candidatos, votos, né, que tinham lá também, sabe? Eu percebi que tinham outros candidatos, né? Não só o Trump e o Biden, mas tinham outros candidatos independentes, né? Está lá com 1,5%, 2% de votos, coisa e tal, mas são candidaturas independentes, coisa que o Brasil já deveria ter adotado, porque está no ordenamento jurídico brasileiro, por força dos tratados assinados que o Brasil tem, né, com outros países, tratados de direitos humanos, que incorporam isso no Brasil, incorporam o direito das pessoas de concorrerem a qualquer cargo, sabe? Sem barreiras, a não ser que tenha lá problemas no judiciário, enfim, né? Problemas criminais, ou algum impedimento por idade, ou alguma coisa assim, mas permitir realmente, por meio de resolução, é só fazer uma resolução daquilo que já está previsto nos tratados internacionais que o Brasil assinou. Só isso. Mas nem o Legislativo tomou ciência disso, iniciativa para fazer isso. De 530 deputados, sei lá quantos deputados tem, 81 senadores, ninguém tomou a iniciativa de propor uma resolução, de uma regulamentação desse processo. E ninguém vai tomar, porque não há interesse por parte dos partidos políticos, por parte, talvez, de todos os parlamentares, por parte do executivo, por parte de seja lá quem for, que exista candidatura independente no Brasil. Não há interesse. Por quê? Porque é preciso colocar todos dentro dos cercadinhos partidários para que todo mundo obedeça e não cante de galo, porque não dá, sabe? Ali tem os outros galos, que são as oligarquias que mandam no país e empobrecem a você. E empobrecem a população brasileira. Tá? Então nós temos que virar esse jogo, meus amigos. Acho que tenho por certo, na verdade, que os fatos, da maneira como eles vêm ocorrendo, um em consequência do outro, cada vez piorando mais tudo o que está acontecendo nos processos eleitorais, no processo judicial, nos postes que estão fazendo xixi no cachorro no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, está na hora de a gente se levantar, ou então esquece, vai para o campo plantar batata porque acabou, aí não tem mais o que fazer. Ou a gente se levanta e luta, ou então esqueça o Brasil, e o último que sair apague a luz. Tá bom? Grande abraço, Deus cuide de vocês todos, de mim também, e vamos em frente.